Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao Converse Café Podcast de hoje. Você sabe que esse programa ele acontece por conta dos nossos amigos, nossos apoiadores, né? Solar Energia, tá bom? A Dama Face, nós temos a Aja Soluções Contábeis que tá ligada com a gente aí. Mauro, abraço, viu? A gente tem a Cambuí Engenharia, tudo que você precisa sobre engenharia, bits, enfim, tudo que você precisa sobre engenharia. Cambuí Engenharia. Vem com a gente, tá bom? Nós temos também para você, mulher, viu? Dama Face. Todos os procedimentos que você imaginar, que você queira fazer, procura lá, Dama Face, nossos apoiadores. E, cara, um abração pro Rodrigo que tá ligado com a gente também, que é da Barbearia Monarca, que cuida aí da minha barba, do meu cabelo, tá sempre ligado com a gente. E hoje, a gente tá aqui com uma visita ilustre, né? Tô conhecendo hoje aqui Gabriel Dias, nosso vereador, pré-candidato a prefeito de São Leopoldo, advogado e... vai longe a lista, né, Gabriel? Seja muito bem-vindo e desde já te agradeço. Obrigado por estar aí ligado com a gente. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, para vir aqui conversar, né, e tomar café. Com certeza. É um prazer estar aqui, como eu disse para ti. Eu acho que é muito importante essa comunicação que a gente pode ter com as comunidades de São Leopoldo. Então, esse canal de comunicação que tu está abrindo aqui para nós, eu valorizo muito e faço sempre questão de quando posso estar presente. Até te peço desculpa pelo atraso, não, fica a gente estava do outro lado da cidade, né? Mas é um prazer estar aqui, pode ter certeza que vai ser um grande papo. Show de bola. O pessoal que tá ligado com a gente aí, tá ao vivo, tá? Pelo Facebook aqui, o canal, né? Pela página do Conversa Café Podcast, ao vivo também pela página da Rádio Feitoria. Quem tem os aplicativos da Rádio Feitoria, você pode sintonizar conosco. A gente já tá aí com 111 pessoas ao vivo, ligada conosco. Então, ó, já vai mandando a tua pergunta aí, se você tem alguma coisa para perguntar pro Gabriel, tá aberto, tá bom? Aí eu quero começar, Gabriel, sempre a gente começa assim pelo início, né? Me fala aí da tua caminhada, tu é natural de onde, começou aonde? Começa pelo início aí, cara, falando desde lá, do Gabrielzinho, menininho, nasceu aonde? Conta aí pra gente. O Gabrielzinho, na verdade o Gabrielzinho é meu filho. Sabe que eu tenho filho que é conhecido como Gabrielzinho, mas o Gabrielzinho mais velho. Cara, eu nasci em Tuparendi, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, vizinha de Santa Rosa, todo mundo conhece Santa Rosa, né? Eu sempre falo Santa Rosa para as pessoas saberem mais ou menos a direção que é. Mas eu nasci, mas eu vim com 1 ano de idade para São Leopoldo. Então eu estou há 36 anos na cidade de São Leopoldo, me considero um capilé. Vivi todas as fases da nossa cidade, né? E acabei vindo para a política depois aí de um tempo. Mas sou advogado, né, de formação, me formei em 2012, tenho meu escritório aqui no centro de São Leopoldo, advogo há muito tempo. Já fui servidor público, já fui técnico de informática, já fui balconista de padaria, já fui, olha, de tudo um pouco. A gente já fez de tudo um pouco nessa vida. E acabei, né, já fui diretor da Câmara de Vereadores. O que mais? Fiz de tudo um pouco nessa vida. O cara vai lembrando, assim, de tudo que fez. É longa a lista do homem. Né? E aí, em 2020, depois de ser advogado de muitos políticos, né, e a maioria dos políticos prometeu uma coisa na campanha e fazer outra depois de eleito, sim, eu decidi eu mesmo colocar meu nome à disposição da cidade. Tive a honra, né, que eu considero uma honra, ser um vereador na cidade de São Leopoldo, apesar de que político no popular tá embaixo, né, do cachorro. Tá, né? Longe. Os políticos, as pessoas, mas na verdade eu considero uma honra, porque imagina o seguinte, são 230 mil pessoas, são 13 vereadores só. Sim. Então é uma honra tu servir a tua cidade, então eu considero isso uma missão devida e acho que faço ela com alguma eficiência. E estamos aí, trabalhando em prol de São Leopoldo, trabalhando para melhorar a nossa cidade. 3 anos e meio num mandato de muita luta, num mandato, acho que de muito trabalho. Sim. Né? Até brinquei hoje com umas pessoas, digo, olha, se tu olhar aquela foto lá, minha da pré-campanha de 2020 agora, não vai saber o que aconteceu. Tá mudado. Eu fui o JK, que fez 50 anos em 5, eu envelheci 20 em 4. Né? Parece outra pessoa. Mas acho que foi muito trabalho também. E um pouquinho também por causa que eu tenho 3 filhos, né? Então, acho que eles também dão um pouco Tem uma divisão boa aí, né? Deram uma branqueada na barba do pai. Como tu disse, é advogado, político, pai, marido. Então, aqueles papéis que a gente exerce na nossa vida, né?
E realmente é bastante coisa, mas como também dizia meu avô, quem corre por gosto não cansa. É verdade. Gabriel, voltando um pouquinho lá no início, lá, cara, o que despertou a advocacia, da família? Hoje a gente já tinha conversado contigo, né? Vamos falar um pouquinho mais do Gabriel, mas não tem como a gente não chegar lá, falar sobre a vereança, sobre o trabalho, mas lá no início, cara, o que despertou a advocacia, esse início de trabalho, assim? Todo advogado é um chato em potencial, né? Aquele cara que acha que tá sempre certo, aquele cara que sempre quer defender alguma coisa. E eu sempre fui um cara de posições firmes, de sempre tentar não aceitar injustiças, não aceitar simplesmente um não, porque não. Não, tem que ter uma resposta. Só que eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar para poder estudar. Então, antes do direito, eu fui fazer técnico de informática. Fiz o técnico de informática, trabalhei como técnico de informática, acho que uns 3 anos, e aí comecei já a estagiar, porque eu tinha familiares, né, que estavam fazendo direito. Sim. Não tinha uma família de advogados, mas tinha um tio que já estava fazendo direito, tinha outros que estavam fazendo também. E acabei, cara, me apaixonando. Eu sou um apaixonado pelo direito. Antes de ser também vereador, eu esqueci, eu fui do Conselho de Ética da OAB de São Leopoldo. A primeira eleição que eu fiz na minha vida foi pela OAB. A gente ganhou a eleição da OAB e eu fui conselheiro de ética, que depois eu descobri é só trabalho, e é um trabalho muito ruim, porque tu tem que julgar os teus colegas advogados que cometem infrações, sabe? Então, é honroso, mas é meio difícil. Mas é uma honra, que nem ser advogado, eu amo, que nem eu digo, eu sou, porque tudo a gente está, né? Mas eu sou advogado, porque acho que a advocacia está entranhada na gente. Sim. É um estilo de vida também, porque depois que o direito, eu sempre digo, é um curso bom para a vida. Tá? Não quero ser advogado. Cara, tu pode ser um monte de coisa, tu pode ser delegado, tu pode ser juiz, tu pode ser servidor público, tu pode, sabe, te abre um monte de portas o direito. Mas, para tu ser advogado, Rodrigo, tu tem que ter a vocação. Sim. Porque quando tu decide fazer advocacia, tu tem que saber o seguinte: ninguém te ensina na faculdade de Direito a tu abrir uma empresa, a tu ter funcionários, sim, a tu captar cliente, a cobrar. Uma coisa dificílima para mim no início era quanto que eu vou cobrar. Sim. Sabe? Tu tem lá uma tabela da ordem, mas advogado novo não cobra o que a tabela da ordem bota. Assim como advogado que já tem uma experiência e um renome cobra muito mais. Então, a mais difícil das atividades é a advocacia. Sim. Mas é difícil ser juiz? Claro que é difícil. Mas é tu estudar, se tu tem alguma aptidão, alguma que tu gosta de estudar, estudando, em algum momento tu vai passar, sabe? Se tu te dedicar e tiver oportunidade. Claro, tem gente que não tem, né? Não pode parar tudo para estudar. Sim. Mas a advocacia é maravilhosa por isso. Tu tem N coisas que tu faz, então tu é um pouco gestor, tu é um pouco professor, sim, porque tu tem estagiários. E qual era a tua área de A minha área de atuação é direito previdenciário. Previdenciário. Sempre trabalhei com direito previdenciário, me especializei nisso, tenho pós-graduação em Direito do Estado, né, que engloba todos os direitos sociais e todos os direitos constitucionais, direito tributário, direito constitucional e direito administrativo. E são já, desde 2006, 18 anos trabalhando com direito previdenciário, então já venho de uma longa caminhada aí. Eu sou da época, que é bem, né, mas eu sou da época que as pessoas ainda dormiam na fila do INSS. Então, assim, para ver como faz tempo isso. Hoje, falar para uma gurizada que está se formando em direito... Sim. Como assim dormir? Assim, as pessoas dormiam na porta do INSS para conseguir ser atendido. Né? Lembra que antigamente se dizia, quando tu veio dizer que uma coisa era demorada, isso aí tá mais demorado do que fila do INSS. Exatamente, era um jargão. Que, na verdade, era a fila do INAMPS. Que era o antigo INSS, era INAMPS. Então, isso é mais demorado do que a fila do INAMPS. Sim. E, então, desde lá, eu milito na advocacia previdenciária. Hoje, meu escritório atua em praticamente todas as áreas. Mas eu, especialmente, faço mais uma parte de gestão do escritório, né? Porque também não consigo mais estar no dia a dia ali. E também, e muito da área previdenciária ainda é o que faço. Então, mas é a paixão da vida, é o direito. Até porque a política vai passar, entendeu? A política, eu acho que a gente tem uma missão na política. Eu não sou um cara que eu fui vereador, vou de novo vereador, vou de novo vereador, vou de novo vereador, porque... Não, minha carreira é o direito. Né? Em algum momento eu vou voltar a ser só advogado. Tem isso fixo contigo? Tenho. Certo momento... Acho que a gente tem uma missão na política, entende? E, por exemplo, eu me elegi vereador há 4 anos.
Poderia não ter crescido a ponto de ser um pré-candidato a prefeito, mas Sim. acho que o trabalho me colocou nessa posição. E aí eu teria que daqui a pouco, não, vou uma reeleição para ver depois o que ia fazer. Claro. Mas eu não gosto muito da gente ficar no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas. Certo. Respeito muito. Acho que é louvável quem consegue, tem vereadores com 7 mandatos. Sim. Eu não consigo. Para mim é impensável tu ficar lá 28 anos fazendo a mesma coisa, sabe? Porque é difícil, é diferente. Então, assim, o projeto é esse, é dar minha contribuição para a sociedade e voltar para a advocacia, continuar ajudando, porque a gente faz muita coisa pela advocacia. Sim. Sabe? Eu tenho meu escritório, eu consigo ajudar muita gente pela advocacia. Isso foi uma das coisas que despertou, né? Também o interesse da política. E na advocacia é isso, é aquele chato da adolescência que também se indignava, né, com injustiças que via e vi no direito uma maneira de fazer alguma coisa pela sociedade. Então me apaixonei pelo direito, amo trabalhar no direito e acho que o destino é esse, é o fazer par e passo ali a advocacia, a política, Sim. mas sempre com um pezinho no escritório. Show de bola. Gabriel, agora que você falou algumas coisas que despertaram e tal, só nesse início de conversa já falou várias coisas que despertaram, injustiça, não e tal, mas qual que foi a chave mesmo que virou assim, não, aconteceu tal evento e agora eu decidi, vou entrar na política para dar o nome, vou botar meu nome à disposição para fazer alguma coisa. Como é que foi esse momento, assim, na situação? Não, na a política, situação, assim, tem uma situação, tem, foi isso que aconteceu? Foi isso. Na verdade é o seguinte, eu sempre ajudei, desde novo eu sempre quis fazer política, sempre gostei, mas nunca conseguia fazer. Porque, cara, o cara que é pobre tem que trabalhar, não pode ficar, né? Tem gente, e eu acho também louvável, assim, as pessoas que são bem pobres e conseguem fazer política, sabe? Às vezes até deixam de estudar, de fazer alguma coisa para fazer política. Eu não tinha essa visão, eu tinha uma visão de que, cara, eu tinha que mudar de vida. Então, para eu mudar de vida, eu tinha que estudar. Sim. Minha mãe e meu pai sempre botaram na minha cabeça, né? Cara, não adianta, a gente é pobre, tem que estudar. Então, eu fui fazer minha vida. Quando eu me formo na faculdade, em 2012... eu era servidor público, eu estava 1 ano e meio já concursado. Sim. E ali foi a primeira vez que eu fui ajudar um candidato, de verdade, assim, sabe? Porque antes era sempre aquele que a gente diz, assim, da franja, sabe? O cara que vai, às vezes aparece lá com uma bandeira, tu nem sabe como aquela pessoa apareceu, mas esse é o que tem de melhor na política, porque se faz por ideal, sabe? Ele sai da casa dele e era o que eu fazia. Eu saía da minha casa, meus pais sempre saíram de casa para fazer militância, essa que não é paga, militância mesmo. Cara, e aí em 2012 eu ajudei um vereador, em 2014 eu até fui diretor da Câmara de Vereadores, foi uma péssima experiência, acho que eu dei minha contribuição lá, mas política, tenho a certeza de que fiz um bom trabalho, porque as contas dele foram aprovadas na parte que eu era responsável, que era compras e contratos, sem ressalvas, mas eu me decepcionei muito com a política ali. Eu me lembro que em 2015, 2014, eu tinha me exonerado, né, 2013, para só advogar. Daí, em 2014, eu fui convidado, eu fiquei quase 1 ano fora do escritório, só sendo diretor da Câmara e mais ou menos. Aí também era muito jovem, tinha 25 anos, 26. Aí, 2015, Rodrigo, as pessoas iam lá no meu escritório, eu corria as pessoas lá, cara, não vem aqui falar de política comigo. Política não. Nunca mais eu quero saber, é tudo sem vergonha, não quero saber. Só que aí, tava ali no final do governo Moacir, 2016. Aí, 2015... ia pro último ano, e eu tenho um primo, que é um primo irmão meu, eu tenho 2 primos, né, que são meus irmãos, assim, da vida, o Felipe e o Bruno, e esse primo meu, o Felipe, ele é muito engraçado, ele é um cara, ele é o líder mais nato que eu já vi na minha vida. Sim. O Felipe, ele tem uma liderança nata, a minha liderança foi construída, o Felipe é líder nato, o Felipe, se ele... Eu vou fazer um churrasco na Arena do Grêmio, ele é gremista também. Cara, ele junta 170 pessoas, não sei onde é que ele tira as pessoas, sabe? Daqui a pouco ele é líder de um grupo do Grêmio. Daí, daqui a pouco ele vai... não, vamos fazer cerveja artesanal. Daqui a pouco ele tem a Confraria da Cerveja, que é a maior confraria do Rio Grande do Sul de cerveja artesanal. Então, assim, ele é um líder nato. E daí ele ficava cara, nós temos que fazer alguma coisa, não dá pra... Daí eu disse, cara, então faz o seguinte, então vamos pegar alguém aí, vamos ajudar. Eu como advogado e tu como apoiador, beleza. Ajudamos um candidato a prefeito, eu fui coordenador jurídico daquela campanha. E ajudamos um candidato a vereador. Quando a gente ajuda esses 2, o candidato a vereador que a gente ajudou não se elegeu, mas fez muito voto. Foi o 8º, 9º mais votado da cidade. Mas ficou de primeiro suplente. E aí ele chegou para nós um dia e disse, cara, eu acho que a gente vai ter que compor com o PT.
E aí, quando ele diz isso, eu e meu primo, a gente, cara, tu é o cara mais votado na região central, tu não precisa... Não vai, mas não vai que... Aí, nunca esqueça, a gente até brincou, cara, se tu segurar pra 2020, em 2020, se alguém der um tiro na frente, se alguém der um tiro, a gente se atira na tua frente, cara, entendeu? Ah, não posso, eu tenho que pensar nos outros. Claro, tinha muita gente na volta ali, sabe? Cara, aquilo ali me marcou, assim, eu digo, pá, cara, eu não acredito de novo isso, cara. Tô ajudando alguém de novo e agora o cara vai pro lado do PT. E nada contra o PT, mas não é o que me representa, até hoje, né? Ali eu disse pra ele, cara, tu vai ir? Ah, vou. Então, beleza, é o seguinte, meu. Politicamente, a gente não vai mais tratar e eu vou ser candidato em 2020. E aí ele diz, então tá, a urna vai dizer quem tá certo. Eu digo, então tá, a urna vai dizer quem tá certo. Chega 2020, ali, a partir dali, eu comecei a trabalhar pra ser candidato em 2020. E aí eu me elegi. E a pessoa não, então... A urna disse quem estava certo. Mas continua. É pior que depois a gente conseguiu restabelecer a relação, a gente ficou um tempo brigado. Mas depois eu não podia brigar com um amigo meu, porque também é um amigo meu. Esse era um amigo meu de infância. Sim. Eu digo, cara, não vou brigar com uma família, continuo amigo, só política, cada um do seu lado. Ele continua defendendo o PT e eu continuo fazendo oposição ao PT com respeito, mas continuo na oposição e não tem como a gente dialogar politicamente. Show de bola. Mas a gente entrar nos próximos assuntos, eu vou te servir um café, cara, porque assim, ó, quem toma esse café, volta. A gente volta, né? Amor, tá ali, ó, eu não falo muito, mas quem toma, o café é da hora, viu? A gente sempre... Então tá. A gente surgiu assim, cara, eu amo tomar um café, bater um papo, e aí, quando a gente tava pensando, estruturamos o programa, daí o nome. Conversa e café. O que eu mais gosto de fazer é conversar e tomar café. É verdade. Então, fica à vontade. Gabriel, seu nosso café aí. Minha produção tá sempre trabalhando aí. Não, e eu cheguei aqui, vou fazer uma confissão aqui, cara. Eu cheguei aqui, na escada ali, tu abre a porta, já vem o cheirinho de café, aí, bom pra caramba. Viu? Que o café é a primeira coisa que a gente conquista, a gente é o cheiro, né? Depois que a gente vai tomar... Não, é tudo... tem todo um esquema aqui, né? Posso mexer aqui? Fica à vontade, A gente tem uma galera no Face aí já comentando. Daqui a pouco a gente vai ler os comentários, tá bom? Já faço suas perguntas, daqui a pouco a gente vai entrar. Vou te contar, Rodrigo, só antes de tu fazer pode pergunta, falar, vou te contar um caos agora. Eu tô bem à vontade aqui, tá? Cara, já estamos no final da noite, vou te contar um caos. Então a gente tá, é uma pessoa conhecida da política leopoldense, mas não vou dizer o nome, né? Depois pra ti, em off, eu te digo o nome. Fizemos uma reunião uma vez no meu escritório. No meu escritório tem uma mesa, assim, 6 lugares, né? Sim. E aí... Eu não sei por que cargas d'água tinha o açúcar, o café e o açúcar. E tinha só uma colher, sabe? E não tinha pra mexer, e eu nem me dei conta. Cara, e essa pessoa que é um político da cidade aqui, bota o café dele aqui, bota aqui, e eu olhando, né? Eu digo, tá, quando ele liberar a colherzinha, né? Eu vou pegar, né? Ele meteu aqui, ó. Deu aquela famosa... lambida e pá, de novo no açúcar. Ficou todo mundo se olhando, ninguém falou nada, todo mundo tomou sem açúcar. Ó, já aconteceu aqui, tá? Mas, deixa pra lá, tem que assistir aí, vai pegar. Vai pegar aí, mas já aconteceu, muito comum. Muito normal. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Gabriel, então fala um pouquinho pra gente como é que foi esse início, assim, de ser oposição ali na Câmara, né? A gente sabe, esses tempos tu postou até um meme ali, que eu mostrei pra Jéssica, quando dava as fotos ali... apareceu a tua foto com foto da caminhonete nesse evento aí. Acredito que foi uma das coisas mais marcantes aí da tua caminhada, né? Sim. Como é que foi esse primeiro impacto de chegar lá? Tá, agora eu tô dentro como vereador, agora eu sou vereador. Como é que foi o início desse trabalho, assim? Entender o jogo, enfim. Primeiro, eu tinha uma experiência, né, já vivida, Sim. ali desde 2012. Então, já ter sido diretor da Câmara me deu uma baita experiência de como funciona a correlação de forças políticas, como se relacionam. Então, eu não cheguei verde, né? Mas muda. A primeira coisa que muda é quando teve a eleição, assim, que eu me elegi, dá, assim, aquela coisa, pô, é possível a gente chegar, entendeu? O cara lá da Vila Brasília, do Buraco da Fumaça, foi pra eleição e se elegeu, entendeu? Não é... certo, né? Então, assim, primeiro foi esse choque da gente chegar. O segundo, porque eu me elegi foi no meio da pandemia, né? A eleição nossa foi diferente, ela não foi em outubro, como é todas. A nossa foi dia 15 de novembro. 15 de novembro. Então já estava muito perto da posse, quando teve a eleição. Então, dia 15 de novembro teve,
Se eu não me engano, 5 ou 6 de dezembro, eu fiz um ofício pro Vanazzi, porque foi quando ele aumentou o IPTU em 20%. Sim. E ali eu comecei já, e eu era eleito e não era ainda de direito, né? Eu era de fato, vamos dizer assim, porque eu estava eleito, mas não tinha assumido. Sim. E ali já foi a primeira repercussão, porque daí o meu ofício gerou também um outro vereador eleito, fez um abaixo-assinado, e eu acabei dando entrevista na Band já, para os veículos de comunicação, porque era o maior aumento de IPTU e tinha vereador. Aí no meio da entrevista que o entrevistador se deu conta, mas tu é vereador? Eu digo, não, eu sou vereador eleito, mas eu não assumi ainda. Dele, tu é da próxima? Eu disse, sim, eu não tô, que nem ele brincou, tá, tu não tá ganhando nada pra fazer isso. Não, não tô ganhando nada ainda. Só trabalhando. Então ali a gente já começou a ver. E no primeiro dia, quando a gente assumiu a posse, quando a gente tomou posse, assumiu o mandato, teve a eleição da mesa. E ali a política ela é feita de ações, né? Mas também de gestos políticos. Por muitas vezes tu não consegue botar em prática um projeto, não consegue botar em prática a tua visão de mundo, mas tu faz gestos políticos que deixam claro a tua visão de mundo. Quando eu me elegi com a bandeira de tirar o PT. Eu me elegi com a bandeira de ser oposição ao PT. Sim. Então, como meu amigo também fez votos com essa bandeira e depois foi pro PT, eu não podia fazer isso também, sabe? Então, no primeiro dia, eu já botei uma chapa contra a presidência da Câmara, que depois ganhou, obviamente, de mim, né? Mas eu já botei a chapa que era para demarcar politicamente que eu era oposição. Eu disse, não, eu quero botar uma chapa, convenci mais os outros 3 que eram de oposição na época. Eu disse, eu quero ser presidente da chapa, vocês me apoiam? Ah, me apoiam. Botamos a chapa, perdemos, como a maioria das votações, 9-4. Sim. Ou 8-5, foi 8-5 ou 9-4. Verdade. Então a gente perdi ali, mas já demarquei que eu era oposição. Sim. A partir dali, em 15 dias, eu já entrei com um projeto de lei para baixar o aumento do IPTU. Que foi aquela grande discussão, que ali eles deram sorte, porque a gente ainda estava fazendo por vídeo. Então a gente não estava fazendo presencial ainda. Sim, sim. Porque se fosse presencial, tenho certeza que tinha passado o meu projeto, porque daí a comunidade ia tomar conta da Câmara. Sim, com certeza. Então, ali foi a primeira. E em março veio o carro. Então, já em março do primeiro ano já veio o carro. O que é o carro? Verdade, o carro lembrava que foi logo no início. Foi logo no início. Então, em março, o prefeito faz uma licitação para comprar um carro de 172 mil. E foi bem na semana aquela que estava faltando dinheiro para comprar o medicamento para entubar as pessoas. Lembra que tem um medicamento que tu toma para poder entubar. E estava faltando bem naquela semana. Aí eu fui, eu e advogados, até cito aqui eles, são parceiros até hoje, do Brito e Lemertz, que são meus amigos, né? E também a gente pegou o edital e foi assim, olha, nos mínimos detalhes. E, na verdade, a gente conseguiu... Como que eu consegui? Aí são detalhes, talvez eu nunca tenha contado isso. Por que a gente ganhou? Porque primeira mão, olha o corte aí. Só a compra de um carro não é um erro, vamos dizer assim, né? Mas como que a gente conseguiu barrar? Porque era imoral. No meio da pandemia, comprar um carro de 200 mil, sabe? Para as pessoas passando na cidade morrendo, sem conseguir se entubar, sabe? Era imoral, mas tinha que ter uma justificativa jurídica. Cara, a gente esmiuçou tanto que a gente descobriu que no projeto básico daquela licitação, eles botaram que o entre-eixos do carro tinha que ser, agora eu vou dizer aqui, 1,83. E somente um carro no Brasil tem aquele entre-eixos. Então eles estavam direcionando para comprar uma Jeep Compass. Entendeu? Sim. Então, e licitação não pode ser direcionada, tinha que ser em aberto. Mas quando eles põem o requisito, não, tem que ter 1,83 de entre-eixos, só um carro seria possível comprar. Sim. Por causa disso, a gente conseguiu barrar porque havia direcionamento na licitação. Caramba. Então foi aí que a gente conseguiu barrar a compra, e aí esses 200 mil a gente mandou depois, a gente mudou a rubrica deles e mandou pro Hospital Centenário para fazer uma reforma dentro de uma unidade. Sim. Dentro do Hospital Centenário. Que loucura, cara. Gabriel. Foi bem jurídica. Para ver, a minha formação jurídica a formação que me ajudou eu a conseguir fazer talvez a maior ação do meu mandato, né? Que teve mais impacto do meu mandato, foi a minha formação jurídica que me ajudou. Eu vi que a gente
que assistindo, assim, algumas outras entrevistas, estava me preparando para esse dia, né? Pra gente poder conversar, que nós tínhamos marcado com antecedência. E eu vi que tem algumas coisas que te perguntaram e assim, deu pra ver pela tua reação que tu não gostou muito, porque eu compartilho também, não gostei muito desse sentido, porque quando te foi perguntado sobre que vereador tinha que trabalhar, não tinha que estar em rede social e tal, e tudo mais. Porque eu também, eu compartilho com a tua opinião, assim. Não tem aonde mostrar em outro lugar. Né? Vai mostrar onde? Mas isso faz parte, Rodrigo, do projeto que eu quero mostrar para a cidade também. Sim. Tá? Agradeço tu falar isso, porque isso mostra claramente que a gente precisa mudar. É uma mudança geracional que está acontecendo na política. Sim. Sabe? Algumas pessoas acham ainda que o político é o sem vergonha, que compra gente com rancho, que dá aterro. Eu só tenho uma história engraçada também para contar sobre aterro. E que tem que ser esse tipo de política. Sendo que hoje a rede social é a maneira mais rápida e fácil da gente cumprir um dos princípios que é basilar da política, basilar do direito, que é o princípio da publicidade. Sim. Eu sou um servidor público, eu tenho que prestar contas de tudo que eu faço. Eu sou pago com o teu imposto, com o imposto de todos nós aqui. É com esse dinheiro que me paga. Não existe dinheiro... é dinheiro público. Não, é dinheiro nosso que está lá e quem está administrando é a gestão pública. Então, eu sou pago, eu sou obrigado a prestar contas do que eu faço. Então, e hoje, todo mundo tem acesso. Todo mundo tem. Sim. Então, é a maneira que a gente tem de utilizar a tecnologia a nosso favor. Mas São Leopoldo, ela é retrógrada. Não usa a tecnologia para que ela merece ser usada, para que ela precisa ser usada. Hoje a gente tem ainda, dentro da prefeitura, malote para levar ofício. Deveria ser tudo documento eletrônico. Hoje a gente, para marcar uma consulta, é no caderninho dentro do posto. Não é online. Hoje a gente, para fazer qualquer alvará, é tudo junto um camalhaço de documento e vai lá e protocolo. Deveria ser tudo online. Então, mas só uma mudança geracional, Rodrigo, para a gente mudar essa cabeça. Entende? Sim. E eu não vou convencer uma pessoa que trabalhou a vida toda com papel de que eu tenho que mudar agora para o mundo digital. Verdade. Sabe? Mas todo mundo hoje tem acesso. Que nem eu te disse antes. A fila do INAMPS, que era o maior exemplo de coisa demorada, acabou. Porque a partir de 2006, tudo é digital. Essa semana eu marquei uma perícia para um amigo meu, o Rei Soli, lá da Campina. O Rei Soli só me deu o atestado dele. Eu fui no sistema do INSS para ele, protocolei. Com o atestado dele, ele não precisou nem fazer a perícia. Tudo online, ele não precisou ir no INSS, não precisou, vai receber o benefício dele. Entende? Então, só que aqui nós estamos atrasados. Sim. Né? Por isso que eu digo, cara, é uma pena, Rodrigo, que nós não temos um polo de tecnologia na cidade. Porque se nós tivéssemos um polo de tecnologia, né? E essa brincadeira eu faço, porque nós temos o polo de tecnologia da Unicinos aqui, né? Um dos maiores da América Latina, né? Verdade. Então, que não tem um problema da nossa cidade que não tem uma solução lá dentro. Todos os problemas da nossa cidade têm uma solução lá dentro, Rodrigo. Só que não é utilizado. Sim. Por quê? Porque se eu se eu botar a consulta online, eu não consigo mais. Tem vereador que morre daí, né? Porque não vai conseguir mais dar consulta, né? Sim. Então, esse é o grande problema hoje, sabe? É a gente levar a cidade para um novo caminho de desenvolvimento que não são essas pessoas que estão lá que vão levar. Infelizmente, eles são frutos desse sistema que está hoje, sabe? Então, a nossa luta é realmente para mudar um pouco o sistema político da cidade e mudar a geração política, porque é um esgotamento natural. O Vanazzi deu a contribuição dele, 4 mandatos, beleza, mas já passou, sabe? Tá anacrônico. Estagnou já. Assim, é anacrônico, as políticas dele já não são mais as necessidades, sabe? Deu a contribuição dele, agora deixa a próxima geração assumir aí os papéis de comando para que a cidade realmente dê o próximo salto de desenvolvimento que precisa dar. Show de bola. Vamos ler uns comentários aqui pra ver como é que tá. O pessoal tá bem enganjado aqui, minha produção fica me mandando mensagem. Tudo ela, assim. Primeiro lá o pessoal do YouTube, lá, ó. A Duda Negri, conhece? Duda, pré-candidata a vereadora. Tá me devendo, esse nome foi eu que falei. É? Seguir, ó. Tá? Ela colocou nosso futuro prefeito, a Joana Braga deu boa noite, o Wagner Oliveira colocou vamos, a Josiane Negri, a mãe da Duda, né, colocou meu futuro prefeito, a Sabrina Gessi também, meu futuro prefeito, Mauro Luiz da Aja Soluções Contábeis, que apoia que o nosso programa acontece aí, porque ele tá sempre nos ajudando aqui, ó, se eleito, já mudou uma pergunta aqui, já vou fazer a pergunta, Mauro, segura aí, a Sabrina Negri tá ligada com a gente,
O Luiz Paulo Pereira, boa noite, Rodrigo e Gabriel, e a todos os ouvintes do podcast. O Ivo Júnior, esse cara aqui eu tenho história, né? Esse aí é fera. Esse é fera. Abração, Ivo. Dois monstros, esses dois têm meu respeito, olha aí, ó. O Elson Daves, bora Gabriel, o Alexandre Bastos, boa noite, futuro prefeito de São Leopoldo. Olha o pessoal, o Aldrix, da micropigmentação capilar, isso aí. Boa noite, grande abraço, amigo Gabriel. O Luiz Paulo tá colocando aí, ó, isso aí, Gabriel, gostei da sua postura e do jeito de expressar e ajudar as pessoas dentro de poucas palavras. O Guilherme Fernandes, já vou fazer essa pergunta aí, eu tô guardando, fica tranquilo, já vou chegar lá nessas perguntas aí, né? O Mauro colocou para nós perfeitas colocações do Gabriel na área da saúde. O Alexandre Bastos, UBS Pinheiros ontem e atendente faltou. A UBS Pinheiros ontem e a atendente faltou. O Secretaria de Saúde mandou substitutas às 10 da manhã. Sim, nenhum conhecimento do sistema. Tá concordando aí contigo, Gabriel. O Wagner Oliveira colocou pergunta pro Gabriel como é ter uma juventude apoiando ele. Já vamos chegar lá. Uma juventude linda apoiando ele. Ele se auto-elogiando. A gente já vai entrar lá. No Facebook aqui, a gente tem também Nossa, tem gente, hein? Tem um monte. O Diego Reis colocou o grande Gabriel, futuro prefeito da nossa cidade. O Jailson Nardes, boa noite ao meu amigo Rodrigo, em especial amigo Gabriel, que tem um grande respeito. A Ana Cláudia Ferraz, o Jailson fez o nosso primeiro programa, que já bateu no recorde de audiência, viu? A Ana Cláudia Ferraz está aqui com a gente, boa noite, especial nosso futuro prefeito. A Amanda Oliveira, também futuro prefeito, tá enganjado o homem, hein? Boa noite, minha pré-candidata, a vereadora Kelby. A Kelby tá aqui. Kelby, queremos você aqui, viu? Presidente. Isso aí, presidente do PSDB, né? Queremos você aqui. Também pré-candidata vereadora, né? Pré-candidata também vereadora. Colocou aí, eu vi nas redes aí. O Valdreano, grande abraço, amigo Gabriel, a Ana Cláudia, a Deise, o Joel, a Ana Cláudia Ferraz, o Rodrigo Barbosa, meu parente, eu acho, hein? Gabriel Dias, nosso futuro prefeito. O Denis Azevedo. Boa noite a todos. Denis do cinema, né? Comunitário. Cinema comunitário também já teve aqui. A gente fez um programaço aqui. A gente conseguiu até ganhar fundos, engajar mais pessoas no projeto. Foi bem bacana aqui. Que ele participou com a gente. E ele manda uma pergunta. Vou começar contigo aqui, Denis. Vamos lá, vamos botar o homem na fogueira então, né? O Denis perguntou aqui, ó. Boa noite a todos. Pergunta ao Gabriel se ele pensa também que para ganhar as eleições teria que os partidos da oposição teriam que se juntar. Acredito que isso. Boa noite a todos. Pergunta ao Gabriel se ele pensa também que para ganhar as eleições teria que os partidos da oposição se juntar. Abraço, tamo junto. Para perguntas complexas, respostas complexas. Vamos lá, né? A gente tem tempo. Então tá. Não tem como a gente só pensar o seguinte, Rodrigo. Vamos se juntar para ganhar do PT. Tá, mas e depois? Como tu governa é como tu ganha uma eleição, tá? Juntar por juntar, se juntaram já em 2012 e ganharam. O que aconteceu? Devolveram pro PT em 4 anos. Por quê? Porque dentro daquele governo, e não perdeu por causa da gestão. A gestão foi ruim, a gestão isso. Sim. Não perdeu por causa da gestão, eu te provo agora em 10 segundos. De dentro do governo saiu o próprio prefeito Moacir, que fez 21 mil votos, o candidato Chico, que fez 18, só aí já teria ganhado. E mais o Carlos Suchevski, que fez 8. Todos esses grupos políticos que eu te falei, saíram de dentro do governo Moacir. Mas por que eles não estavam juntos depois de 4 anos? Sim. Pelo mesmo motivo que hoje há mais de um grupo político na cidade. Qual é a diferença? Eu nunca quis sentar numa mesa e mentir para alguém, não, vamos estar juntos, sair daquela mesa e falar mal da pessoa. Não. Sim. Eu sento na mesa e falo a verdade para as pessoas. Ó, querem? É isso. Então eu acho o seguinte, primeiro a gente tem que ver projeto de cidade, tá? Porque só juntar por juntar não dá, Rodrigo. Quer ver uma coisa? Tu tem aqui o Conversa e Café Podcast, tá? Tu vai ter uma web rádio lá, conversa. Mas por que tu não se junta então com a Mais Independência? Sim. Por que a Mais Independência não se junta com a Visão do Vale, com o Start? Porque cada um vai ter uma cultura
diferente. Sim. Seja uma cultura empresarial. Por que duas empresas que estão no mesmo ramo não se juntam? Vai ter um RH, vai ter muito menos custo e mais lucro. Porque a cultura empresarial é diferente. E na política é assim mesmo. Sim. Porque se tu juntar um monte de gente que tem cultura política diferente, isso vai dar um problema. Só não vai dar um problema se tu tiver uma liderança com capacidade de organizar isso tudo, que naquele momento não esteve. Agora, nesse momento, talvez a gente tenha uma liderança que não é capaz de juntar todo mundo. Sim. Entendeu? E aí eu tô dizendo, eu não sou o salvador da pátria, não sou a pessoa que tem todas as respostas, mas eu tenho a minha cultura política. Eu não me vendo, eu faço política por vocação e eu quero construir projeto. Sim. Sentar numa mesa, me apresentar nomes prontos e dizer, esse aqui é o melhor caminho para São Leopoldo, como eu disse, eu sou um contestador. Eu vou perguntar, tá, mas por quê? Sim. Por que esse nome tá pronto? Ah, mas porque na eleição, não sei o que, o outro fez mais. Sim, o Nado tinha feito mais votos na outra. E aí ele não era o candidato natural. Daí agora o candidato natural na política eu aprendi que nem iogurte. Então, assim, a gente tem que falar. E aí são coisas, Rodrigo, que eu falo que a maioria não fala. Sabe? Porque tem medo. E como eu te disse, a autonomia que eu tenho para fazer política, graças a Deus, eu faço política com o que eu acredito nos meus ideais, não vou por manada, não dependo da política, graças a Deus, nada contra quem depende, acho que é um trabalho também, mas eu não depender me dá a possibilidade de eu vir aqui falar isso para ti. Sim. Que eu acho que seria muito mais fácil vencer com todo mundo junto. Desde que os ideais sejam os mesmos. E aí, a gente tem 4, 5 meses para mostrar que a cultura política nossa é a mesma cultura dos outros grupos, não tem problema. Eu estou disposto a conversar com todo mundo que não esteja na base do governo do PT. Todos. Mas, desde que venham falar de projeto. Sim. Venham falar de cidade. Venham me falar do que pensam sobre a saúde da cidade, sobre o que pensa a segurança pública da cidade, sobre o que pensa sobre a infraestrutura da cidade. Eu estou fazendo um seminário, junto com o MDB, junto com o Arthur Schmidt, novos caminhos. Nós já debatemos saúde, já debatemos educação. Sim. Com a sociedade, com pessoas técnicas, falando, sabe, aonde a gente, o que era, aonde a gente está e aonde a gente quer ir. É isso que eu quero fazer, é esse debate de cidade que eu quero fazer. Então, antes de vir com o papo de vamos juntar para ganhar, tá, beleza, mas vamos juntar para quê? Só para ganhar e depois? Sim. Como é que junta todo mundo? Aí para depois de 4 anos devolver pro PT? Porque esse vai ser o maior erro, sabe por quê, Rodrigo? Porque aí se nós devolver pro PT depois de 4 anos, serão 2 experiências desse tipo em 16 anos. Sabe quando que a gente vai tirar do PT essa prefeitura? Nunca mais. Nunca mais. Aí sabe o que vai acontecer? A minha geração, que está preocupada de verdade, vai ficar alijada do processo durante 20, 24 anos. Sendo que outros que daqui a pouco já tiveram oportunidade em 2012, não fizeram nada, devolveram para o PT e agora estão se vendendo como a solução. Sim. Entendeu? E querem voltar e dizer como tem que fazer. E aí sabe o que eles ficam bravos comigo? Eles ficam bravos comigo. Não, só um pouquinho, meu amigo. Tu já teve a tua oportunidade em 2012, agora tu quer me dizer como é que eu tenho que fazer? Não, senta ali, espera um pouquinho. Só que aí eles, né, o ego, não, porque daí aí é o Gabriel que tem o ego, entendeu? Só que o cara já teve lá. Sim. Por que devolveu o PT? Sabe? Essas coisas que na política as pessoas têm medo de falar e eu não tenho medo, eu falo. Então, assim, ó, eu tô disposto a sentar com todo mundo, entendeu? Com humildade pra gente, assim, ó, só que não venham pessoas que não sabem o que nem uma vez um antigo da política disse a melhor frase. Não venham pessoas que não sabem o caminho o caminho para a cadeira de uma Câmara, para uma cadeira na Câmara de Vereadores, querer me dizer qual é o caminho pro 7º andar. Tem gente que não sabe como é o caminho para chegar na Câmara de Vereadores. E quer dizer como que a gente tem que chegar na Prefeitura. Então, assim, menos, sabe? Cada um tem a sua história. Eu respondi, nós estávamos vindo para cá, eu respondi um áudio, né? De um senhor que me mandou, disse, olha, eu não pulei etapas, meu amigo. Eu estou há 4 anos fazendo oposição ao PT, eu fiz todo o caminho, eu fui advogado de partido, eu fui diretor da Câmara, eu fui, sabe, apoiador, eu fui coordenador de campanha, eu fui vereador, eu fui candidato a deputado, eu me preparei, eu estou tecnicamente e politicamente preparado para esse desafio. Se me apresentarem um projeto melhor, com pessoas melhores e com pessoas que realmente vão ser uma nova cara para São Leopoldo, tô dentro. Agora, me apresentem, porque até agora ninguém me apresentou. Sabe? E com todo o carinho e respeito que eu tenho por todo mundo.
Entendeu? Agora, esse oba-oba de vamos se unir para ganhar, Rodrigo, me desculpa, eu não preciso disso e não vou entrar nessa. É mais Mas profundo, eu acho que a responsabilidade que eu tenho com São Leopoldo é maior que isso. Sim. Entendeu? Eu tenho a obrigação, como vereador, de dar uma opção coerente para a cidade de São Leopoldo e não jogar a cidade em aventura. Show de bola. Tá respondido aí, né, Denis? A pergunta, né? Deixa eu ver mais alguém aqui. Acho que pro Guilherme Fernandes aqui no YouTube colocou: Eliomar e Gabriel precisam se unir para termos chances de vencer a eleição. Acredito que uma vez que o pessoal tá colocando aí, que hoje até ouvi isso, né, nas redes aí, que a oposição dos sonhos, né, porque uma vez que o PT já colocou seus candidatos, né, vai estar o Spolaor e a Iara, né, também, se possível, a gente quer conversar com eles também. E então já começou a ser levantado isso, né? Que a dobradinha dos sonhos é essa. Eliomar e Gabriel Dias. E aí a minha pergunta é essa: existe uma possibilidade? Como eu te disse, eu vou dialogar com todo mundo que queira dialogar, que não seja da base do PT, a gente vai conversar com todo mundo. Sim. Entendeu? E conheço o Eliomar, fui advogado deles em 2016, quando ele foi vice do Nado. Depois eu me elegi com o Nado, candidato a prefeito. Mas tem que ter, né, um pacto de projeto, um pacto de ideias. Tem que ver quem está junto. Porque tem pessoas que já tiveram oportunidade. Sim. E a gente sabe o que vai apresentar para a cidade, sabe o que é de bom e o que é de ruim. Sabe? Então, assim, não adianta vir me apresentar um projeto com as mesmas pessoas lá do governo Moa, tá? Por trás de tudo, comigo, se eu for prefeito, eles sabem. Não estarão no governo. Então, isso fecha muitas portas para mim. Eu sei disso. Mas eu estou disposto, porque é pro bem da minha cidade que eu tenho que falar isso. Tem cara que passou 4 anos e não fez nada. Mas nada, Rodrigo. E passa o dia inteiro na internet comentando, em podcast, comentando nas rádio web. Não fez nada para a cidade em 4 anos. E agora quer cagar a regra. Sabe? Desculpa. Não, mas é assim, se eu tiver na prefeitura, não vai participar, vai arrumar trabalho, vai fazer outra coisa. Sim. Porque gente que não contribuiu para a cidade, teve oportunidade, não fez nada, não pode estar lá. Aqui é para trabalhar. Sim. Sabe? Então, assim, eu sou muito radical nisso, mas eu sou radical do trabalho, radical da ética. Fora disso, e eu tô falando, e o que eu te disse aqui, tá? Conheço o Eliomar, um cara gente boníssima, mas eu tô falando de volta, entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que saber. O que a gente vai fazer? Qual é o projeto que a gente vai estar para a cidade? Vou dialogar muito com o MDB, com o Eliomar, com o Arthur, que é pré-candidato, sabe? Com todo mundo que quiser, com o PP, que tem agora uma baita nominata, com todo mundo que quiser conversar, eu tô muito à disposição. Agora, vão ter que me mostrar alguma coisa para a cidade, para o futuro da cidade, entendeu? Eu não vou trabalhar para... Eu sou refratário a essas pessoas que querem botar lá fantoches, entendeu? Sim. Porque eles sabem que eu não vou ser fantoche. Então, para as pessoas que estão querendo, vamos botar uma melhor dobrada lá, mas aí fulano e fulano que vão governar. Meu amigo, comigo não. Nós vamos governar. Se eu estiver lá, nós vamos governar. Sim. Por quê? Porque eu sei o que tem que fazer. Eu conheço essa cidade, Rodrigo. Eu sei que lá embaixo, no campo do Alfa, tem uma ocupação, uma invasão, que as pessoas estão morrendo dentro da água. Essas pessoas sabem? Essas pessoas vão para dentro da água quando saem, que nem eu vou? Eu sei o que tem que fazer lá no final da Campo Bom, lá na Campina, para melhorar a condição de vida daquela gente lá. Eu sei o que precisa. Eu sei o que precisa no final da Christopher Levalei, lá na Vila Nova, lá na Barreira. Eu sei o que eles precisam lá. Essa gente não sabe nem onde é que fica Christopher Levalei. Entendeu? Então não adianta as pessoas quererem me dizer quando eu estou muito preparado e eu conheço a minha cidade. Sim. Sabe? Agora, se dentro de uma conversa me mostrarem um projeto interessante, eu estou totalmente aberto a discutir, sabe? Nós temos 5 meses agora para ver quais serão as melhores vias de mudança para a cidade. Sim. Se tiver 2 vias, porque existe, uma primeira via, segunda via, não existe isso. Só existe o seguinte... Eu vou entrar nisso exatamente agora. Existe via de continuidade e via de mudança. Sim. O que a gente vai mostrar para a cidade é que nós somos a melhor via de mudança. Entende? Por quê? Nós conhecemos a cidade, estamos preparados e sabemos o que a gente quer fazer.
sabemos o que pode também ser feito. Porque não adianta prometer o mundo, Sim, sim. né, e entregar nada. Eu não sei se é por conta de um cenário nacional, assim, que de fato é, né? A nossa eleição que está muito parecida com o cenário nacional, a ponto de tu ter PT no governo, uma oposição, o Eleomar, que é o outro extremo. Uhum. Eu acredito que por isso que se deu essa conta, assim, porque tu vem nesse meio, né? E acredito que, não sei se já fizeram essa pergunta, mas já fica para ser respondido e explicado que o Gabriel é esquerda, direita, é centro, é projeto de cidade. As pessoas também... muita gente acha que, por exemplo, dizer que tu é de centro... tá em cima do muro. Não. Ser de centro é uma posição política. Sim. Eu tenho coisas que as pessoas vão achar que é de direita que eu sou totalmente favorável. Por exemplo, eu sou muito favorável a um Estado mais enxuto, a tu gerar condições melhores para o empreendedor, deixar o empreendedor empreender, gerar emprego, gerar renda. Uma ideia mais direita. Desburocratizar o Estado, sabe? Tu criar condições da pessoa não ficar dependente do Estado. Sim. Ao mesmo tempo, Rodrigo, eu sou criado na Vila Brasília e depois, quando eu melhorei de vida, eu fui morar no Buraco da Fumaça. Quando eu melhorei. Tá? Então é o seguinte, eu sei o que é as pessoas passar trabalho na vida. Eu sei o que é tu ter que ir no centro e não ter dinheiro para um ônibus. Sou filho de uma cabeleireira. Lá da Campina, até hoje, com muito orgulho, minha mãe é cabeleireira. Sabe? Meu pai agora, depois dos últimos 15 anos, que meu pai é servidor público. Tá lá no Hospital de Clínicas como técnico de enfermagem. Sim. Então, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é, sabe? Graças a Deus, nunca passei fome na minha vida. Entendeu? Porque meu pai e minha mãe sempre trabalharam. Depois morei com avós meus, mas nunca passei a necessidade, mas sei o que é. Porque a gente não tinha uma vida de grandes posses. Sim. Então, aí eu vou fechar os olhos, Rodrigo, sabendo que tem gente que tá morando aqui, que nem eu disse, do lado do Campo do Alfa, que não tem 3 refeições num dia, sabendo que tem gente morrendo porque não consegue fazer uma consulta, sabe? Sabendo que tem criança que não vai na escola, ou vai na escola só para comer, porque tem essa questão da insegurança alimentar. Sim. Porque a criança vai na escola, muitas vezes a única refeição que ela faz é na escola, sabe? As pessoas morando em situação precária, São Leopoldo tem palafita. Tem gente que não sabe, mas tem palafita em São Leopoldo. Se tu for lá, que eles chamam da aldeia, que é embaixo da alta tensão lá. Sim, na Imperatriz ali. Tem casas lá que parecem palafitas, porque é em cima de uns paus. Sim. Uma casa assim, em condições, sabe? Só que as pessoas têm que ir lá pra ver. Pra saber que existe isso. Aí eu vou ser o cara que vou dizer que cada um tem que estar jogado a sua sorte, que o Estado não tem que intervir na vida dessa pessoa. Quer dizer que eu sou de esquerda por causa disso? Pode dizer, não tem problema. Sim. Entendeu? Mas a gente tem que incidir na vida da pessoa que está precisando, sim. Entendeu? Só que, nem por isso, eu me deixo colocar numa caixinha ideológica. Por isso que eu digo, eu sou um cara de centro, sei ver o que são as boas práticas de esquerda, sei o que são as boas práticas de direita. Sim. Não deixe me colocar em nenhum dos extremos. Essa polarização, para mim, é a pior coisa que existe, porque, em vez da gente estar falando aqui de por que a feitoria está... Desde 2018 sem um raio-x, a gente fica falando de Lula e Bolsonaro. Tá, mas e quem é que vai botar o raio-x aqui, meu amigo? É isso que eu quero saber, sabe? Quem é que vai resolver o problema da insegurança? Quem é que vai resolver o problema que aqui no Olímpio tem 6 ar-condicionado instalado e não tem rede elétrica para ligar esse ar-condicionado? É isso que eu quero discutir. Mas isso é o mais difícil de discutir, Rodrigo. Sabe por quê? Porque isso não apaixona. Isso não apaixona. O que apaixona é eu vir aqui falar do Lula, falar do Bolsonaro, e aí eu vou ter a minha torcida organizada. Mas eu, como eu disse, eu tenho uma responsabilidade com a cidade, que é mostrar um projeto. Se a cidade quiser fazer a polarização, beleza, beleza. Porque se tiver só 3 opções, vamos dizer que tem uma opção extrema-direita e a outra extrema-esquerda, e nós de centro, não necessariamente o PT vai ganhar, porque são 120 mil votos válidos, mais ou menos, 116. O PT não vai fazer mais de 40 mil, porque o teto é o Vanazzi. Sim. O cara que vem de Sapiranga não vai fazer o que o Vanazzi fez. Então não vai fazer 45 mil. Vai sobrar 70, 80 mil votos. Dá para um outro ganhar. Entendeu? Dá para alguém da direita ganhar. Dá para alguém que é a oposição ganhar. Então essa história de que necessariamente tem que se unir não é bem assim. Tá? E outras candidaturas que estão se colocando aí são de esquerda, não vão influenciar em nada nesse voto que a gente vai disputar aqui. Sim. Sabe? Só que eu consigo dialogar muito bem com o voto da centro-direita e o voto da centro-esquerda. E a gente tem que lembrar que o Bolsonaro ganhou aqui, ganhou, mas o Eduardo Leite também ganhou aqui. É. Entendeu? Então quem votou no Bolsonaro, muitas vezes votou no Eduardo Leite também. Então,
Eu acho que a gente tem condições de vencer essa eleição, tá? Muito, porque é um projeto de equilíbrio para a cidade. É um projeto que está olhando para os problemas e para as pessoas, e não para a ideologia. Mas eu sei que a ideologia apaixona mais, tá? Eu tô tranquilo com esse risco que eu corro, Sim. sabe? Mas a minha responsabilidade é apresentar um projeto para a cidade. Show de bola. Cara, Gabriel, como é que foi essa... Agora, já que tu comentasses essa questão, né, de aqui... Bolsonaro ter ganhado, Leite ter ganhado, não tem como a gente entrar no assunto, né? Como é que foi essa caminhada, assim, cara? Porque tava todo mundo indeciso, até fechar a janela, é sempre aquela loucura, vai pra onde? O que vai fazer? Vou pra cá, vou pra lá. Como é que foi essa caminhada, assim, PSDB? Cara, desculpa pelo cara, mas é mania ali. Fica tranquilo, fica à vontade. A gente sente a vontade aqui, daí... é isso aí mesmo, pode ficar à vontade, aí, tá em casa. Eu sou muito técnico nas minhas decisões. Eu tento ter o maior número de dados possíveis para tomar uma decisão. Primeiro que eu fui um coordenador da campanha de Eduardo Leite aqui em São Leopoldo no segundo turno. A gente que coordenou a campanha dele toda no segundo turno. Eu fui candidato a deputado, né, a deputado estadual. E depois no segundo turno eu coordenei em São Leopoldo a campanha do Eduardo Leite. E naquele momento, inclusive, o meu partido, que era a Cidadania, manifestou favorável ao Lula. E eu, aqui em São Leopoldo, fiz um vídeo e disse, olha, eu não vou seguir nenhuma instrução partidária, tá? Não vou fazer para ninguém e vou fazer a campanha do Eduardo aqui na cidade. Foi o que eu fiz. Sim. Sabe? Porque como não era favorável ao Lula, eu disse, não vou seguir, entendeu? Mas também não fiz contra, porque também geraria, né, um desgaste partidário. Mas fiz a minha com o Eduardo Leite, que é quem eu acredito. Porque o Eduardo Leite, Rodrigo, com todas as dificuldades dele... Obrigado. Com todas as dificuldades dele, eu acho que ele apresenta algo novo na política, sabe? Ele apresenta novas ideias, novas maneiras de resolver conflitos que por anos tivemos muitas dificuldades para fazer e ele conseguiu. Claro que tem muitas dificuldades, não concordo com tudo, porque ninguém agrada 100%, né? Mas também é técnico a minha escolha, porque... Eu fiz campanha para o Eduardo, eu gosto do governo do Eduardo, eu defendo as maiorias das pautas que ele defende, mas... Não sei se tu quer? Não? Fica à vontade. Então, para mim foi natural agora, quando eu pego uma pesquisa depois eu olho, Sim. O Lula e o Vanazzi chegam a 70% de avaliação como regular, ótimo e bom. E o Eduardo Leite chega a 82% de avaliação. Sim. Regular, ótimo e bom. Para mim foi natural eu querer ir para o PSDB ainda, entendeu? Sim. Porque tecnicamente, eleitoralmente, ele ainda é o político melhor avaliado dos três poderes do nosso executivo. Sim. Então, para mim, foi uma decisão, além de uma decisão, que nem eu disse para a presidente Paula Mascarenhas, do meu coração, porque eu sentia que eu tinha que estar no PSDB para fazer essa disputa, porque eu acho que a social-democracia também é um pouco o que eu penso de mundo, entendeu? A social-democracia é isso, é tu ter uma visão mais moderna de Estado, mas também uma visão dos problemas sociais. Então, e também uma decisão estratégica de ter um governo do Estado por trás, porque eu vou enfrentar uma máquina muito grande. Sim. A máquina petista, ela é gigantesca. Ela tem o governo municipal e o governo federal. E o outro candidato tem uma máquina que é a máquina bolsonarista. E eu ia ser o único candidato espremidinho no meio sem máquina nenhuma. Então eu tinha que ter uma máquina também por trás, vamos dizer assim. E aí a gente fala aqui máquina, e tá falando máquina é política, é expressão política. Sim. Entende? É diferente. Se eu tivesse feito o meu lançamento da pré-candidatura, Rodrigo, vamos dizer assim, um deputado, uma deputada e meia dúzia de gente. Mas não, tava prefeita de Pelotas, presidente do meu partido, 2 deputados federais aqui, tá? O Daniel Treziak, o Lucas Redecker, a Anne Ortiz não pôde vir, que é a minha parceira da política de muitos anos. Sim. Mandou vídeo. O governador do estado estava indo a Brasília, no outro dia de manhã não pôde vir, mandou vídeo, mas Gaúcho da Geral, Neri Carteiro, delegada Nadine, todos aqui, tu entende? Isso é uma força política para a cidade. Olha, sim, nós vamos nos relacionar de uma maneira diferente com o governo do estado se nós tivermos a administração municipal. Isso é importante, porque eles não dizem que o Hospital Centenário não tem dinheiro porque o estado não manda. O que eles não dizem é porque quando isso foi feito, né? Foi feito no governo Tarso.
Quando era o governo Moacir aqui, o governo Tarso não mandou mais recursos porque era de outro partido. Sim. Mas agora nós vamos ter a oportunidade de botar o mesmo governo do estado e o mesmo governo municipal em outubro. Então, tudo é estratégico, entende, Rodrigo? Então, eu costumo tomar minhas decisões com muito dado técnico, sabe? Pensado, estratégico. E eu sempre digo isso, algumas pessoas da política, elas vinham com a seguinte tese. O que o Gabriel quer? Candidato a prefeito, o cara fez 1.000 votos para vereador. O cara foi... Tem gente que eu vi, não sei se aqui falaram, mas... Eu fiz mais voto que o cara que agora quer ser prefeito. Só que as pessoas têm que entender, André, que política é voto e estratégia. Sim. Eu podia ter a melhor votação do mundo. Se eu tivesse no PDT lá em 2020, eu não ia entrar, porque lá ficou gente com 2.100 votos fora. É verdade. E eu tive que ser estratégico. Eu fui para um partido que eu precisava de menos votos e me elegi. Agora, por exemplo, para deputado, bem ou mal, vou citar porque já foi falado aqui, o próprio candidato Eliomar. Fez 30 mil para prefeito, mas fez 8,5 para federal. Sim. Contra 1 na cidade. Eu contra 14 candidato a deputado estadual, fiz 6,5. Proporcionalmente, eu fiz mais votos na cidade. Sim. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que olhar tecnicamente, sabe? Então, assim, eu sou muito tranquilo para debater, só que tem que vir com dados, tem que vir, entendeu? Sim, sim. Não adianta jogar meia dúzia de frase feita para mim, que os caras ouvem na internet aí, e acham que vão me ganhar. Entendeu? Não é assim. A gente precisa debater ideias, debater projetos, e aí a gente vai construindo, né, a formação política, os nossos posicionamentos políticos para o futuro da cidade. Verdade. Gabriel, nessa correria desses 5 meses ainda a gente tem muita água para rolar e a gente entende que o jogo político é muito maluco, né? Ele muda, ele fica tranquilo. Se não tiver, a gente providencia mais. É bom mesmo, viu, gente? Tem? Tem um pouquinho. Passa mais um pouquinho. A gente sabe que a correria é grande ainda, muita coisa pode mudar, né? Dentro desse cenário. E como anda as conversas hoje? Hoje tem alguém que tu gostaria que fosse o teu vice? Tu conversa com as pessoas, pode abrir pra gente já essa questão? Tem algum lobby? Não, a gente conversa. Tem alguém já em vice que tu tá conversando? Tem um desejo pessoal? Você pode abrir isso pra gente, né? Eu acho que política ela não é feita só de desejo pessoal, né? Sim. E a gente tem que levar de maneira muito séria. Então, quando a gente for falar de um vice, ou de ser vice, ou de ser candidato a prefeito, primeiro é o seguinte, né, Rodrigo? Uma candidatura a vereador... eu sou lá o Zé da esquina. O Zé da esquina, se ele botar na cabeça que ele vai ser candidato a vereador, ele vai ser, porque tem N partidos que estão precisando de candidato, né? Estavam precisando, que agora não dá mais para... Agora não dá mais. Para concorrer não dá mais. Mas então, tu sozinho, com um grupo, tu consegue criar uma candidatura a vereador. Sim. Tu sozinho, tu não consegue criar uma candidatura a prefeito. Verdade. Então, assim, e teve muita gente que eu dizia o seguinte, gente, não tem como apoiar nenhuma candidatura a prefeito antes, lá das convenções em julho, porque, primeiro, a gente tem que construir o nosso partido. Exato. Sabe? Muita gente se jogou, se botou como candidato a vice. Ninguém faz campanha para vice, eu digo. Isso é a coisa mais básica da história da política. Ninguém faz campanha para vice. Sim. O que há lá na frente é o seguinte. Bom, o meu partido tem um candidato a prefeito, um outro partido tem um candidato a prefeito. Vamos ver quem está melhor. Um compõe com o outro e aí vão junto. Mas é 2 candidatos a prefeito que estão se unindo, tá? Para fazer uma chapa. Então, isso vai acontecer naturalmente, essas conversas. E eu, pessoalmente... eu posso querer um monte de coisa. Eu posso dizer pra ti aqui, que eu tenho um amigo da política. Sim. E o meu amigo se chama Arthur Schmidt. Esse cara eu fiz amizade com ele, a gente frequenta a casa um do outro, gente, sabe? Eu não convido as pessoas pra minha casa. Mas esse é o desejo pessoal. Ele é um amigo que eu tenho da política. Sim. Agora, ele é um pré-candidato a prefeito do MDB, sabe? Se ele vai ser o escolhido do MDB, eu não sei. Tem outros pré-candidatos também a prefeito lá no MDB. Uhum. Eu sou pré-candidato da Federação, PSDB Cidadania. Quero muito estar candidato a prefeito lá na frente. Gostaria muito que fosse com o Arthur, porque ele é meu amigo. Mas também a política não é só feita de amizade. Exato. Né? Mas eu gostaria muito, sabe? Então, mas quem tem que dizer quem vai ser o quê? Primeiro, é a rua. Porque eu posso... o melhor projeto.
Se isso não ecoar na rua, não tiver viabilidade Sim. eleitoral, não vai. Não vai. E o MDB também. Né? E o MDB tem que escolher. Bom, escolhemos que o Gabriel é prefeito. Bom, então o MDB tem que escolher quem é o vice. O MDB tá melhor. Nós vamos escolher quem é o vice. O Eliomar tem o mesmo projeto. E por que eu digo aqui o MDB? Porque eu, Gabriel, o PSDB, o Cidadania, hoje nós temos um alinhamento de projeto. Sim. Nós estamos construindo um projeto juntos que é o Novos Caminhos. Bom, a partir do momento que outros grupos quiserem construir conosco e vierem construir tudo isso, estamos juntos, vamos lá, vamos construir, que nem eu te disse, é projeto, sabe? Aí nós estamos entrando num outro nível de discussão. Então, além do que eu queira, eu acho que os partidos que vão compor depois uma base governista é que vão indicar. Claro. Sabe? E eu, como liderança, eu também tenho que respeitar as outras lideranças que estão vindo. Claro. Sabe? Não pode ser, eu vou escolher porque eu quero fulano. Não, isso não é... Mas não então, é assim. aos articuladores que estão assistindo, que ainda não comentaram aqui, o homem está aberto à conversa. É isso? Os articuladores estão aí. Política, o cara que está na política e não está aberto a conversar, esse cara já morreu na política, né? Então, assim, é verdade. Eu estou aberto a conversar com todo mundo, desde que não seja do governo, porque o governo é continuidade. Eu sou mudança. Então, todo mundo que representa uma mudança para a cidade, estou aberto a conversar e vamos construir. Show de bola. Cara, nessa época que... Porque já tá... A gente não pode dizer que está em campanha, mas em pré-campanha, né? Por conta até de ser anunciado, assim, pré-candidato e tal. Qual é a maior correria agora? É as articulações? Ou é estar na rua ouvindo muita coisa? Como é que é filtrar tudo isso que está ouvindo? Qual é a parte mais difícil? É a pré ou lá depois a campanha? Eu vou te falar que eu agora, essa parte aí é a parte que eu mais gosto da política. A parte que eu mais gosto é estar aqui, conversando, estando na casa das pessoas, conversando com as pessoas, sabe? Essa é a parte talvez que me encante mais na parte da política, então não cansa, sabe? Hoje a Câmara de Vereadores lá, ela é mais difícil para mim, porque a gente vai lá, fala, propõe e não sai do lugar. Sim. Então, isso também é um motivo que eu quero, né? Porque ou a gente coloca a nossa visão de mundo em prática no Poder Executivo, ou a gente vai ficar sempre batendo, né, na trave, e batendo lá e não tendo uma ressonância na sociedade. A pré-campanha agora, até esse final de semana, foi muita correria e muita loucura. Foi a primeira janela, assim, que eu vejo que foi, assim, um canibalismo. Eu ia te perguntar justamente isso, porque assim, você já participou de outras janelas. Essa, que não é o primeiro que me fala isso. Tá uma loucura. Não, essa foi Foi, né? Acabou, né? Foi até o dia 6 agora. Essa foi assim, eu nunca vi igual, assim, Teve gente que fechou com 3 partidos numa semana. Sabe? Sentou com um, apertou a mão, foi lá, apertou a mão do outro e terminou lá no outro. Teve gente que deu um giro de 360 e acabou no mesmo lugar. Tava num partido, foi lá, fechou com um, daí saiu de lá, fechou com o outro e no final acabou naquele primeiro que ele tava antes. Então, assim, foi realmente estressante, mas é diálogo, né? Sim. É conversar. Então, assim, todos que me chamaram para conversar, eu sentei, conversei. Uma grande diferença é que, eu sempre digo isso, eu sou advogado e se a política passar, se me faltar um voto dia 6 de outubro, Rodrigo, José Bonifácio, 555. Já fiz um jabá aqui, né? É o meu escritório. Depois a gente vai cobrar depois a gente vai acertar um patrocínio aí, né, amor? A gente tá precisando. Tá precisando. É o meu escritório, entendeu? Então, assim, ó, se passar e me faltar um voto, é lá que eu vou votar. Sim. Então, eu não posso, por exemplo, sentar, que nem eu ouvi pré-candidatos me dizer nessa janela, e eu disse pros caras, cara, não vão te dar. Mas quer acreditar nisso? Acredita. Não, eu sou pré-candidato a primeira vez concorrendo, fulano de tal me ofereceu 30 mil pra concorrer. Eu disse, cara, eu tô há 12 anos nesse negócio, eu nunca vi um pré-candidato ganhar 30 mil. Olha, podia ser o cara mais voto que ele tivesse, não tem de onde tirar. Sim. E aí teve um outro que foi sensacional, né? Me disse, não, cara, teve um pré-candidato a prefeito que nos disse o seguinte, se nós não ganhar, nós vamos ter uma secretaria igual. Se eu não me eleger, vai para um outro partido, que não vai ser o do prefeito, mas se eu não me eleger, eu vou ter uma secretaria. Eu disse, cara, tu imagina o seguinte, se pra ti, não te elegendo, ter uma secretaria, pro cara que se eleger, se eu me eleger prefeito, tem que dar a cadeira do prefeito pra ele. Não, senta aqui. Aí. Porque se tu que não vai te eleger, vai ter uma secretaria, não que não possa. Mas, pô, uma articulação agora, ali os caras oferecendo isso, entendeu? Então, assim, cara, eu não vendo sonho.
Isso não encanta muita gente. Verdade. Por isso que eu quero aqui, ó, também fazer uma declaração aqui para os pré-candidatos da federação. Ou o corte aí. Para os pré-candidatos da federação. Quem está conosco, cara, a gente vai dar a vida por eles. Porque quem está conosco não caiu em conversa, não caiu em promessa, sabe? É nosso parceiro de primeira linha, cara. Se tem uma coisa que eu faço é correr pelos meus. Sim. Então, quem ficou conosco, quem tá na federação, PSDB, Cidadania, e quem tá, e posso dizer também, porque dialoguei muito com o Arthur, com a Aline, no MDB, quem tá no MDB e no PSDB, cara, foram feitas todas as ofertas inimagináveis. Então, quem tá conosco vai ser valorizado, nós vamos correr por eles. Eu disse pra eles, cara, eu vou correr mais por você do que vocês por mim. Por quê? Porque nós vamos sair maiores que nós vamos entrar nessa eleição. Nós vamos fazer bancada, nós vamos fazer mais de um vereador, e nós precisamos fazer. Se nós ganhar a prefeitura, beleza, eu vou ficar muito feliz porque a gente vai botar a nossa visão de mundo em prática. Mas, por vocês agora, a gente vai correr. Porque, cara, ofereceram um mundo de fundo. Assim, é um negócio de outro mundo que ofereceram, sabe? E aí eu fico olhando, cara, dá agora, dá 30, 60 dias, eu quero ver, porque não vai, os piques não vão cair. Eu quero ver o que vão fazer para cumprir. Vão botar para sonhar, que nem os outros. Sim. Entendeu? Então, assim, é esse recado que eu quero dar para os nossos candidatos à federação. Contem comigo que eu vou dar a vida para defender esses pré-candidatos, para lutar para que eles se elejam, porque eu acho que é merecido, porque quem ficou conosco é de fé. Sim. Show de bola. Como é que tá a movimentação do pessoal aqui? Deixa eu ver se entrou alguma coisa nova. A gente tem aí uma galera, 120 pessoas. Pessoal, eu quero fazer um pedido para você que tá online. Vai lá, segue o Conversa Café podcast no Instagram. Curta a nossa página aí, que daqui a pouco tem umas novidades aí junto ao nosso programa. Por enquanto a gente ainda não pode falar. Ó, a Kelvin deixou um comentário aqui, ó. Tudo na hora certa. Gabriel chegou ao PSDB no momento de reestruturação. Ele é o cara preparado e identificado com o Ninho Tucano. Show de bola. Kelvin, queremos você aqui. Sempre quer conversar com as lideranças e tal e tudo mais. Se você tem algum recado, vai deixando aí pra gente, tá? Deixa eu ver aqui no YouTube, a galera como é que tá. Show de bola. Pra mim fechou. Gabriel, o que foi até agora aí nesses 3 anos e meio o maior absurdo dentro da Câmara, assim, que te deixou de queixo caído? Não sei se pode falar sem citar nomes, enfim. Mas qual foi o maior absurdo, assim, dentro de Câmara, uma vez estando lá? Porque, como tu mesmo disse, a gente aqui de fora, a gente tem um olho, né? A gente tem um olhar até crítico, dizendo dá pra fazer, mas lá dentro, foi o mais absurdo que pode trazer pra gente aí nesses 3 anos e meio. Rodrigo, deixa eu pensar, porque foi tanto absurdo que eu já vi lá dentro. Mas deixa eu pensar. Tem que ser aqui. Cabeludo. Deixa eu pensar, assim. É que a gente vê muita coisa, assim, que também é aquela coisa, né? A vida da gente faz a gente naturalizar as coisas, né? O médico que trabalha, por exemplo, numa emergência, ele naturaliza a morte. Sim. Né? Então, morre uma pessoa pro médico e pra nós, para um médico, tá, morreu isso aqui, vamos embora, vamos atender o próximo. Sim. Então, tu acaba naturalizando as coisas que tu vive, né? Agora é quentinho. Eu, por exemplo, já vi vereadores votarem como o governo manda votar e virem depois para mim dizer assim, ó, Gabriel, eu concordo com tudo que tu disse e eu vou lá cobrar o governo, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais as pessoas me cobrando, eu não aguento mais as pessoas me dizendo que eu tô fazendo errado, sabe? Principalmente naquela vez do IPTU. Aquilo ali custou caro para muita gente. Sim. Eles têm que votar contra a população, sabe? E fica marcado, fica uma marca, né? Eu já vi que isso poucas pessoas lembram, porque a gente tinha uns acrílicos na frente quando ainda tinha Covid, a gente tinha um acrílico, né? Uhum. Eu vi e isso não ficou gravado. Ficou gravado, mas não dá para ver muito bem, porque é café. Eu vi um servidor público tocar um copo de café na presidente da Câmara e ele estourar no acrílico na frente dela, porque a presidente da Câmara desempatou um projeto que diminuía direito de trabalhadores. Meu Deus.
assim, de voar o copo e voar aquele café, assim, eu digo, meu Deus, se não tem aquele acrílico, se é hoje, dá na cara Sim. do presidente da Câmara ou da presidente da Câmara. Já vi colega se xingar, já vi colega me xingar, já vi gente dar risada de votação, sabe? Já vi de tudo. Então, assim, são coisas que a gente acaba naturalizando lá e que nem essa história do 8-5, 9-4, a gente já sabe. Luta como nunca e perde como sempre. Exatamente. Sabe? Então, assim, nada mais nos assusta e nem nos surpreende na Câmara de Vereadores, porque, na verdade, a Câmara de Vereadores virou um carimbador do Poder Executivo. Sim. É isso que hoje faz. Isso diminui muito a qualidade do serviço prestado para a sociedade. Sabe? Quando tu vira um mero carimbador, tu não discute, sabe? Tu não faz um grande diálogo, sabe? Hoje eu não lembro uma grande discussão que a gente tenha tido na Câmara de Vereadores propositiva. Sim. Sabe? É uma crítica a mim mesmo também, sabe? Não claro. tô falando a mim mesmo, porque Show. acaba que a gente também acaba perdendo um pouco aquele ímpeto do início ali, sabe? Tu vai, bate. Vai cansando. Vai cansando. Então, a gente precisa ter mais autonomia de um poder executivo realmente para mudar a visão de mundo que está posta hoje no poder executivo. Entrando nesse teu gancho aqui, tô com uma pergunta engatilhada aqui, tu foi justamente para ali, cara. Olha, tem... Glória a Deus. O Roberto Silva colocou, ó, pergunto, se eleger a prefeito e não tem a maioria na Câmara, como governar? Muito obrigado pela pergunta, Roberto, porque é óbvio que a gente tem que ter maioria na Câmara para poder governar. Então, a gente vai ter que negociar com os vereadores eleitos. E aí, por isso que eu agradeço, porque aí me dá a oportunidade de dizer para a sociedade o quão importante é o voto também de mudança na Câmara de Vereadores. Não adianta nada botar o Gabriel lá na prefeitura e botar os mesmos vereadores ou os vereadores que não têm a ética como uma das suas bandeiras. Sim. Então a gente precisa, porque o prefeito tem que negociar com quem está eleito. Depois não adianta reclamar, como é que o Gabriel, prefeito, está negociando com fulano de tal? Meu amigo, está eleito. Depois que está eleito, é com eles que tem que haver negociação. E negociação aqui dentro do que a política estabelece. Não estou falando de negociata. Sim. Estou falando de negociação política. E não é negociata. Então, é com eles que a gente tem que negociar. Então, não adianta reclamar depois. Tem que melhorar o nível dos candidatos. Por isso que, mais uma vez, eu tenho muito orgulho da nossa nominata. Nenhum tem mandato. Nenhum. Nós temos mais do que 14 candidatos. Nenhum tem mandato hoje. Então, é renovação, é mudança de verdade, sabe? Poucos já tiveram em algum governo. Poucos, sabe? Quando tiverem algum governo, não eram postos de comando que poderiam dar as diretrizes de uma política pública. Então, realmente... é para mudar de verdade. Então, nós estamos na prefeitura, nós vamos negociar sim com quem for eleito, Roberto, para ter maioria na Câmara, porque os projetos têm que ser, mas nós não vamos subjugar a Câmara a ser um simples carimbador. Tem que ter o debate lá. Sim. Tem que ter o debate lá. E eu quero que tenha o debate. Não pensem que a gente simplesmente vai... agora o fulano é prefeito e agora não, vai lá e passa tudo. Cara, vamos debater aí. Vamos debater. A gente vai fazer propostas para a cidade. É óbvio que se a gente quer uma mudança, se botar os mesmos vereadores, não vai ter muita mudança. Sim. Mas mudando a Câmara de Vereadores, botando gente nova, com cabeça nova, porque também não adianta botar gente nova de idade com ideia velha, né? Nós caçamos um lá, né? Eu cacei um lá, né? Eu pedi a cassação dele e depois nós caçamos lá, novinho, bonitinho e ladrão. Sim. Né? Sim. Então, assim, não adianta ser novo com ideia velha. Então, assim, é isso. Tem que botar gente lá com ideia. Pode ser um senhor de 89 anos, se a ideia não envelhece. Verdade. Então, pode ser alguém com mais idade, mas com ideias novas, que tenha a cabeça fresca e com uma política diferente. E dentro dessa tua fala, deixa eu te perguntar o seguinte, na tua opinião, o que nós precisamos para a cidade de São Leopoldo hoje? Né? A gente sabe dessa inovação, a gente sabe que tem que mudar todo mundo e tal, mas na tua opinião, qual é a maior dificuldade de trocar a cultura política da cidade de São Leopoldo hoje? Porque ela é uma cultura velha, né? Mas que vem há anos se arrastando. A tua pergunta é a resposta. É exatamente a maior dificuldade é o tempo que a gente vai ter em um governo que não tem como mudar uma cultura política de 20 anos. Então, a maior dificuldade... 4, né? Não tem como. Então não tem como mudar 20 anos em 4. Mas a gente tem que iniciar. Se a gente não iniciar,
Vai ficar mais 20 anos essa cultura do troca-troca, do fisiologismo político, Sim. sabe? A cultura de que, é assim porque sempre foi assim, entendeu? Tu chega às vezes num lugar, não, por que é assim? Não, porque sempre foi assim. Tá, mas porque sempre foi assim, não dá, vamos lá, vamos ver como a gente faz um novo processo, como que a gente muda os processos para chegar num serviço melhor. É isso que a gente tem que fazer, sabe? E a gente tem aqui em São Leopoldo servidores valorosos que seguram a administração pública, sabe? Se não fossem os servidores de carreira, Rodrigo, nós estávamos ferrados, sabe? Eles que ainda seguram, porque se fosse, por exemplo, pela gestão da saúde, seria muito pior do que é. Muito pior mesmo. Então, essa cultura política a gente vai mudar com o tempo. Com pessoas novas e com o tempo. Sim. Por quê? Porque muitas pessoas que estão ali vão continuar com a mesma cultura, achando que é assim porque sempre foi assim. E dói mudar. Tu faz... Verdade. Isso é... A nossa vida é assim. Verdade. Tu faz sempre de um jeito. Aí, agora vamos ter que... mas vou ter que fazer diferente. Eu sempre fiz assim, tchê. Demora ali uns 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Crescer dói, né? Quando vê, mudou. Sim. Aí já não dói mais. Aí, tu vê que era melhor assim mesmo. Então, é esse convencimento. Mas aí eu tenho uma convicção. Não há mudança, ninguém pode propor mudança se não for o exemplo da mudança. Então, não tem como eu querer mudar a cultura se eu ficar com a bunda sentada lá no 7º andar e não sair pra rua, Rodrigo. Para eu ir cobrar, por exemplo, um melhor atendimento num posto de saúde, eu vou ter que ir lá no posto de saúde, ver como é que tá o atendimento e lá dizer e dar o treinamento, inclusive, pra pessoa, olha, agora não é mais assim, não é porque chegava aqui e dizia, não, vai dar pro outro... Não, agora não é mais assim. Agora vai ser assim, ó, sabe? E dar o treinamento pra pessoa, acompanhar o treinamento, dá o treinamento, verifica um tempo, confere os resultados, deu certo, continua, não deu certo, faz um novo treinamento. Mas, para isso, o prefeito tem que dar o exemplo, tem que sair do seu gabinete, ir na unidade de saúde, ir na escola, sabe? Mas não só em ano de eleição, né? Porque agora eles estão tudo na rua, né? Agora eles estão com coração. Eles falaram assim na Câmara lá, nós estamos sensíveis à causa. Sim, como o coração de político fica sensível em ano de eleição, né? É uma sensibilidade. E, Gabriel, hoje eu acredito, acho que falo pelo nome da população, assim. Hoje eu acho que o nosso maior problema na cidade de São Leopoldo hoje é, em primeiro lugar, a saúde, né? Que é um caos. E de pronto, me mandaram no WhatsApp essa pergunta. E de pronto, cara, qual é a tua primeira ideia? Não sei se tu também já pode falar sobre essa governabilidade, né? Sim. E deixar mais oficial lá, mas hoje eu te faço assim, depois lá na na frente a gente vai sentar aqui, de novo. Vou falar aqui para ficar registrado, aí depois quando os outros disserem que vão fazer, eu vou dizer, estão copiando. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas da cidade em 4 anos. Sim. Mas fazer gestão é fazer escolhas. A primeira grande escolha é que a saúde vai passar a ser prioridade. E o que quer dizer isso? É mais recurso investido na saúde. De onde é que tu vai tirar? Tem de onde tirar. Primeiro, diminuir excessos de cargos, diminuir uma gestão que está inchada. Mas onde é que tem, meu amigo? Vai na prefeitura, entra lá que tu vai ver um monte de gente parada sem fazer porcaria nenhuma. Sim. Tá? Segundo, a prioridade é não gastar 55, 70 milhões numa obra na Independência e gastar em saúde. Mas o financiamento só pode ser em obras. Meu amigo, a escolha foi por fazer um financiamento para obras. Poderia ter feito uma escolha para fazer um financiamento para construir um hospital, para construir uma unidade de saúde. Tá? Então, a escolha foi essa. Então, assim, primeira coisa, vamos mudar o orçamento para que a saúde vire prioridade. Mas hoje se gasta mais do que o mínimo necessário. Tá bom, então vamos gastar mais ainda para fazer boa gestão. Segundo ponto, boas práticas de gestão, governança. Precisa ter isso na cidade. Se tu não tiver um bom programa de compliance, que é o quê? Boas práticas na administração pública, saber não ter desvio de dinheiro, não ter mau uso do dinheiro público, não ter excesso em contratos, se não tiver uma boa prática de compliance, que a gente traz da iniciativa privada, não vai, porque essas boas práticas vai começar a mudar a cultura da administração pública. Mas vamos à parte técnica. Nós temos hoje 2 grandes problemas na cidade. Primeiro, o Hospital Centenário, que é o eterno problema, todo mundo promete um hospital novo e não entrega nada, né? E segundo, que nós temos uma UPA superlotada. Qual é a grande dificuldade hoje? Nós temos uma cidade que ela é dividida por um rio, tá? Ela é dividida por um rio. Do lado de cá, tem um centro de saúde com um raio-x quebrado, sem pediatra. Do lado de lá, nós temos uma UPA que tem tudo
mas fica superlotada, e nós temos um hospital que também fica superlotado. Para melhorar isso, nenhum deles é uma ilha. Nem a atenção primária, que são os ESFs, são as Sim. UBSs, nem a atenção secundárias, que são os centros de saúde, a UPA, e nem a atenção terciária, que é o hospital, são uma ilha. Tudo é um sistema. Primeira coisa que a gente vai fazer, se a gente for governo, vamos ampliar o horário de atendimento de algumas UBS. Por quê? Porque o pai de família que chega às 6 horas em casa, 7 horas em casa, tá com seu filho com febre, ele olha, não tenho posto, vou ir para a UPA. Acaba sobrecarregando o sistema secundário. E aí o cara recebe lá uma pulseirinha azul, porque é uma coisa simples, mofa lá, quem tá realmente passando muito mal reclama, vira aquela guerra dentro da UPA. Sim. Tá? Então a gente vai ampliar o horário de atendimento das UBS, para que vá até no mínimo 9 horas, Porto Alegre vai até 9, até as 10 algumas. Por quê? Tu vai lá, tu vai com o teu filho lá, vai ser atendido, é só uma receita para pegar um antibiótico na farmácia, vai lá, compra o teu antibiótico e vai embora. Não vai estar lá na UPA. Segundo ponto, ampliar o atendimento do ESF, que hoje é muito pequeno. Nós tínhamos 37%, foi para 49%, tá? Do atendimento do Estratégia de Saúde da Família. Nós temos que ampliar muito esses índices. Verdade. Tá? Como a gente faz isso? Dando mais condições de trabalho, aumentando o número de equipes. Mas não tem como aumentar o número de equipes habilitadas no ESF lá federal. Então a gente vai botar equipes municipais para trabalhar nas UBS. Sim. Para atender as pessoas. Porque isso é prevenção. Tu trabalhar na atenção primária, tu faz prevenção que deixa da pessoa ir ser atendido numa UPA e no hospital. Segundo ponto, para ficar registrado aqui, para depois os outros copiar, dizer que vão fazer também. Nós faremos uma UPA ou um hospital de pronto-socorro na feitoria. Por quê? Porque a atenção secundária de São Leopoldo, ela é mal dividida. Todo mundo hoje, se nós sair daqui, torcer o pé nessa escada aqui e tiver a possibilidade de ter uma fratura, eu tenho que atravessar a cidade ou no hospital ou na UPA lá na Charlau, Rodrigo. Verdade. Olha quanto tempo dá isso e sobrecarrega lá a UPA, que é boa, mas está sobrecarregada. Se tiver uma outra UPA aqui, poderia fazer esse atendimento. Se tiver um HPS aqui, porque UPA é um programa federal, então teria que habilitar para ganhar dinheiro federal. Sim. Mas se não tiver, tem que fazer com dinheiro daqui. Tá? Por quê? Porque aí tu vai ser atendido aqui, a cidade vai ficar melhor dividida. Zona Leste para cá, Zona Norte para lá. Mas e a outra zona lá? Bom, lá já é mais perto do hospital e também pode ter um centro de saúde lá. Mas primeiro, o que é possível é uma UPA na feitoria. Isso nós vamos fazer em 4 anos se a gente tiver oportunidade. Sim. Podem cobrar. Aumentar o horário da UBS e uma UPA na feitoria. Com isso, a gente vai ter um centro de diagnóstico aqui, um centro de diagnóstico na Zona Norte e o Hospital Centenário. A gente vai desafogar o sistema que hoje está colapsado. A partir dali, nós vamos começar a tratar, então, de outros temas que são importantes. A construção de novos setores dentro do hospital, a construção de um centro diagnóstico centralizado, a construção de um centro de atenção ao autista, que nós não temos na cidade, nós precisamos ter, a construção de um centro especializado idoso, que é mentira, aquele centro lá não é centro especializado ao idoso, aquele lá é o centro de saúde centro, que eles dizem que é um centro do idoso, mas não é. Do Centenário. Não é, tanto que se tu vai lá, eles tu é da onde? Eu sou do Rio Branco, então tu tem que ir lá na UBS Rio Branco, eles dizem isso pro idoso. Então, aí nós vamos começar a tratar disso. Mas nós temos que primeiro desafogar o sistema para a gente poder atender melhor. A partir dali, Rodrigo, nós vamos começar a pensar tudo isso. Mas culpa da feitoria, aumento dos horários e o mais importante talvez de tudo, reestabelecer a relação com os médicos. Essa gestão não tem mais relação com o médico. Não sei se vocês sabem, mas hoje se paga mais caro em São Leopoldo para o médico trabalhar e eles não querem vir. Porque não adianta tu vir para uma unidade de saúde e não ter como dar um atendimento adequado. Exato. Aí vai morrer uma criança na mão do médico e ele vai responder. Eu ia entrar nisso. E aí é pior. agora. Então os caras não vêm para cá trabalhar por causa disso. Eu ia entrar exatamente nisso agora. Há anos atrás, a minha esposa trabalhou em centro assim, de saúde também. Lá como é que era o nome lá, amor? Jardim América, né? E a gente conseguiu identificar... Não, na UBS do Jardim América lá. Que é um caos. É um caos. E lá nós conseguimos... Ela foi coordenadora lá. E aí nós conseguimos identificar algo lá, que era o seguinte, por exemplo, chegava a médica lá de manhã para atender a pediatria, por exemplo. Era tantas fichas, ela ia lá, fazia o atendimento assim em 30, 40 minutos. Vamos embora.
Então hoje tu acha que dentro desse programa de gestão, o que deveria de mudar era exatamente isso, começando pelos contratos dos médicos que estão no município, não sei, porque eu te pergunto porque tu tá mais dentro, talvez tu tenha essa informação até melhor para dar pra gente. Eu vou te dizer que eu tenho uma visão que talvez não seja a visão mais conservadora sobre isso. Sim. Eu acho que a gente tem que ter com os médicos uma visão de que a profissão do médico não é igual à nossa profissão. Sim. O que é melhor para a cidade? A gente querer dizer que o médico tem que ficar lá 6 horas e atender 12 fichas? Não é interessante. Ou o médico atender 40 pessoas e ficar lá menos horas? Exatamente. Eu acho que a gente tem que dar uma maneira de legalizar, por exemplo, do médico atender mais rápido, porque às vezes é consulta de rotina. Gente, uma OBS, que tua esposa foi diretora, ela sabe. Troca de receita é aos montes. Não dura 5 minutos. Verdade. E aí tu tem 12 pro cara atender, ele vai trocar. Concordando. Ele vai trocar 6 receitas e vai atender 6 pessoas. Gente, ele podia atender 40 naquela manhã. Sim. Na metade do tempo, entendeu? Então a gente tem que saber que a relação do médico-paciente é diferente. Bom, é um outro tipo de médico, que é uma coisa mais especializada, aí a gente vai ter que ver especialidade por especialidade, mas como eu disse, aí nós temos que dar um exemplo, nós temos que levantar a bunda da cadeira, ir lá e ver, bom, esse médico aqui, realmente, ele pode atender mais, é o clínico é troca de receita, atendimento básico, sabe, a consulta eletiva que a gente chama, é isso. Então, daí eu vou querer que o cara fique sentado lá, que exigir dele, não, tu vai ter que ficar 6 horas aqui, isso aqui ele vai me dizer... Beleza, eu vou atender o que o Cremers disse que eu vou ter que atender. 2 pacientes por hora. É 12 numa manhã de 6 horas. Sendo que se eu dizer, será que a gente não consegue transformar? Chama o Ministério Público, chama, sabe, as entidades de classe, chama lá o Cremers, chama o Ministério Público. Seguinte, eu não quero que meus médicos fiquem aqui 6 horas, 12 horas, eu quero que eles atendam 50. Se ele me disser que consegue atender 50 com qualidade em 4 horas, essas 2 horas, pro interesse público é melhor. Claro. Mas nós temos que começar a falar nessa modernização da legislação, começar a falar na modernização da gestão, porque só dizer que eu quero que cumpra horário é difícil. Não funciona, né? Não funciona. Então, aí eu tenho que... Só que para acontecer isso, eu tenho que dar condições pro técnico, eu tenho que pagar o piso pro técnico, eu tenho que pagar o piso pro enfermeiro, porque senão eles também vão chabar, mas o cara daí fica 4 horas aqui e ganha mais. Verdade. Mas aí se eu pagar bem ele, vai dizer, não, tá todo mundo ganhando bem, ganhando o necessário, né? E cada um tem a sua função. E a gente está atendendo o povo lá na ponta, que é o mais importante, meu amigo. Sabe? Então é isso que eu quero que a gente leve para a gestão pública, é as mudanças necessárias. E fazer essa discussão. Por que a gente não está discutindo isso na Câmara de Vereadores? Entendeu? A gente passou, e quero dizer aqui, nunca vou reduzir essa luta. Pelo contrário, mas a gente passou uma sessão quase inteira falando lá de Marielle e milícia. Gente, a violência contra as mulheres é uma coisa real. Ela acontece todos os dias e esse debate tem que ser feito. Mas não pode só esse debate ser feito numa sessão da Câmara de Vereadores de São Leopoldo. Pode ser quando a polarizado, milícia né? é lá do Rio de Janeiro, entendeu? Infelizmente aconteceu essa tragédia com a Marielle lá no Rio de Janeiro. Desculpa, é engraçado E nós temos pessoas morrendo e mulheres morrendo aqui porque não tem atendimento. Em vez da gente estar discutindo isso aqui, Rodrigo, nós estamos discutindo outras coisas, entendeu? Verdade. Então é uma falta de clareza do que é a prioridade para nós que é incrível. O Moisés Canciani aqui, esse aqui é o cara mais fiel e assíduo do programa. Desde 2022 assiste todos, sempre deixa uma contribuição, sempre deixa uma pergunta. E o Moisés perguntou assim, quanto em dinheiro para fazer tudo isso e de onde tirar esse dinheiro todo para fazer a saúde andar? Muito boa pergunta. É isso que eu falei. Primeiro, a gente vai ter que fazer escolhas. De algum lugar a gente vai ter que tirar. Primeiro, o nosso orçamento saiu de 800 milhões para 1,4 bi. Então, a gente tem uma maior arrecadação hoje, que ela é investida em obras. É a 7ª maior cidade que arrecada, né? 6ª ou 7ª. No estado, né? E também não é porque o governo fez grandes trabalhos para trazer... Não é, porque a RGE veio para cá e a RGE botou todo o faturamento dela em São Leopoldo. Isso que aumentou 300 milhões no faturamento de São Leopoldo. Sim. Entendeu? Só que só conta a metade das verdades. Então... A gente tem que ter clareza disso. A gente vai ter que fazer um corte grande de gastos, vai cortar gastos. Nunca votei um aumento de impostos, não sou favorável a aumentar impostos para poder fazer investimentos, mas a gente vai ter que fazer cortes. Então a gente vai fazer cortes em contratos mal feitos, contratos gigantescos, que a gente não sabe por que são tão grandes. Tá? A gente vai fazer cortes de pessoal, não vai ser mais 500 cc como tem hoje.
e mais sei lá quantos FG, entendeu? Não vai ser. A gente vai direcionar outros valores que hoje são direcionados para obras, são direcionados para outros setores, vai direcionar para a saúde, valores de taxas, valores de multas, valores, sabe, dessas outras fontes de receita municipal que hoje vão para outros locais, a gente vai botar para a saúde, sabe? Buscar financiamentos do governo federal também, entendeu? E do governo estadual também, porque, vou dar um exemplo, se a gente tiver mais recursos, se é verdade que falta dinheiro do governo do estado, é verdade. Não é porque eu sou do partido do governador que eu vou falar. Só que não foi esse governador que fez essa pactuação. Sim. Foi o governo Tarso Genro que fez com o governo Moacir. Foi eles que fizeram essa pactuação. Essa é a realidade, tá? Então, mas é verdade. Se vier 3 milhões a mais do governo do estado, é 3 milhões a mais que sobra do dinheiro que, em vez de ir para o centenário, pode ir para outros setores. Sim. Por mês. Então, assim, tu começa a pensar que tem essas fontes de receita. Mas a gente, se tiver que cortar, a gente vai cortar. Vai cortar da onde? Vai cortar de publicidade. Entendeu? Vai cortar de coisas que a gente entende que não são mais a prioridade da cidade. Sim. Entendeu? Hoje se gasta muito, por exemplo, em calçamento. Eles não estão dizendo que eles vão calçar 100% das ruas? Para onde é que vai esse dinheiro depois? Vai ser investido na saúde. Sim. Porque vai estar 100% das ruas calçadas. Se já está 100% das ruas calçadas, vamos investir depois todo esse recurso que está indo hoje para calçamento, vamos investir na saúde, claro, que é a prioridade. Sim. Então tem da onde fazer, sabe? Agora o que a gente não pode é simplesmente entrar lá e virar, como foi o outro governo, um simples trocador de folha de pagamento. Ah, não tem dinheiro, ah, não pode, Sim. ah, isso, ah, aquilo. Não, meu amigo. Não, meu amigo. Olha quantos imóveis são alugados hoje no centro de São Leopoldo. Olha o nosso elefante branco, que agora, depois de 14 anos, estão botando um IFSU ali dentro do centro de eventos, né? Que daqui a pouco poderia até ter outros locais que poderia se fazer o IFSU e aquele ali que vale uns 14 milhões, se vender aquilo ali, usar esse dinheiro uma parte para reformar o nosso ginásio municipal, que de longe é o melhor equipamento público que nós temos, ele é subutilizado. Sim. E com outra parte construir daqui a pouco, né? Fazer a aquisição de um equipamento público melhor para a saúde. Então tem N coisas que a gente pode fazer na nossa cidade. Sim. Agora, se a gente ficar estagnado, achar que tudo é difícil e que não dá, daí não vai sair mesmo. Show de bola. Gabriel, a gente vai se encaminhar para o final e eu já quero te agradecer. Muito obrigado por ter... Né, a gente demorou um pouquinho para a gente conseguir fechar a agenda, mas que bom que tu veio para essa nossa... Eu vou dizer primeira conversa, porque... Depois a gente vai agendar uma outra mais pra frente, né? Quando tiver no calor da campanha, naquela correria bem grande lá. E, cara, mais uma vez, assim, muito obrigado por ter vindo aí contribuir, nos ajudar com o programa. O programa está começando aí, né? E a gente já tá com essa audiência aí, gente. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Né? Não esquece lá, segue o Gabriel, segue o Conversa Café Podcast. Depois a gente vai aí trazer mais algumas outras pessoas aí junto. Que tá aí conversando. Pô, agora eu vou incomodar o Gabriel, né? Pra me ajudar nessas conexões aí. Não, tá? Ajudamos sim, com certeza. E, cara, deixar uma ressalva final aí pra nós. Eu quero te agradecer pelo convite, né? Te dizer que, como eu disse lá no início, sempre é uma oportunidade de a gente estar falando pra comunidade Sim. de São Leopoldo. Eu acho muito bom esses canais que a gente tem. Como eu disse antes, os canais que a gente tem para chegar na comunidade são vocês. Então, eu sempre valorizo muito o trabalho que vocês fazem. Aqui eu ainda gostei muito que a gente fica mais à vontade, como é um podcast, né? A gente consegue falar, brincar. E eu gosto quando é assim, sabe? A política... O direito já é assim, a política também ela é um ambiente muito duro, sabe? Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa um pouco mais leve, eu acho que é importante para a gente também conseguir seguir essa rotina que a gente tem desde de manhã cedo até de noite, tarde, Sim. na rua, conversando com as pessoas, tentando construir uma cidade melhor. Então, te agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou à disposição 100%. Dizer que eu continuo vereador, né? Eu estou pré-candidato, mas eu continuo vereador até 31 de dezembro. Espero que a partir do dia 1º já esteja num outro local. Mas continuo vereador até 31 de dezembro. Então, estou à disposição da comunidade, de toda São Leopoldo, para as demandas da cidade. Posso dar minhas redes sociais aqui também. Fica à vontade. Dizer pro pessoal me seguir na rede social, é importante, é @gabrieldias.rs no Instagram e @vereador Gabriel Dias no Facebook.
para que a gente possa também ter esse contato direto, né, pelas redes sociais, que eu acho que é o contato mais direto que a gente pode ter. Obrigado pelo espaço, estou sempre à disposição e depois desse café aqui, com certeza eu vou voltar. Show de bola. Depois o Gabriel convida lá o teu povo lá para seguir a gente também no Instagram isso lá, isso aí, que é importante para nós, viu? Gente, muito obrigado, viu? Não esquecendo aqui, ó, para você que quer economizar 90% da luz, imagina, tem como? Solare Energia, tá bom? Entre em contato lá com o Roger, com toda a equipe deles. Pra você, mulher, né? Você merece ser linda, você merece ser a melhor mulher do mundo. Dama Face, tá bom? Dama Face pra você. Procura lá as meninas, a Jennifer é uma equipe, ó, top. Haja Soluções Contábeis, tá? Não deixa o leão te pegar. A gente tá no período de leão. Chama o Mauro. O Mauro tá ligado com a gente aqui, tá bom? Qualquer coisa, me chama, que me chamando tem um descontinho lá, tá bom? Tem um descontinho lá para você que quer fazer isso, seu imposto de renda, que é pessoa física, tá bom? E ó, pensou em engenharia, Cambuim Engenharia, tá bom? A Bitse, Marquises, tudo que você precisar de projeto referente à engenharia, Cambuim Engenharia. E não esquecendo, claro, né, da Barbearia Monarca. Nós temos 2 unidades, uma aqui na Feitoria, né? As 2 são na Feitoria. Uma é na Albino Tim e a outra é na Avenida Feitoria. O Rodrigo e toda a sua equipe lá, sempre pronto, uma galera top, atendimento bacana. E ó, vem ser Prime. Já pensou você podendo se barbear, cuidar do cabelo todo dia, se você quiser? Depende, né? Às vezes tem os carentes, né? E aí quer ir todo dia na barbearia, com o Monarca Pride você pode, tá bom? Então segue o pessoal na rede social, vem com a gente, tamo junto até semana que vem. Valeu!